Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sabedoria Cast. Que alegria, gente, estar aqui com vocês mais uma noite para a gente bater um papo com um convidado especial. Hoje uma convidada maravilhosa, Fernanda, que eu chamei para a gente bater um papo, para ela contar a história da conversão dela. Ela também vai conversar com a gente sobre educação dos filhos, matrimônio, missão da mulher. A gente vai falar sobre vários temas muito interessantes aqui nessa live de hoje. Só para contextualizar quem estiver perdido por aqui, todas essas quintas-feiras eu realizo esse programa que é o Sabedoria Cast, que é uma espécie de podcast em formato de live que acontece aqui no meu Instagram mesmo, onde vocês podem acompanhar junto comigo a vida de várias pessoas, vários convidados que eu trago aqui no programa. Então a gente já trouxe várias pessoas aí incríveis. Hoje mais uma, né, a Fernanda. E toda quinta-feira nós temos episódio. Se vocês quiserem me mandar sugestões também de convidados, pessoas que vocês querem ver aqui no Sabedoria Cast, é só me mandar lá no meu direct, tá bom? E a Fernanda já tá aqui. Ela é muito rápida, dinâmica, já tá aqui presente com a gente. E eu vou já convidar ela pra entrar. Ai, minha luz! Oi, querida, tudo bem? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo super bem. Só a luz que caiu, gente. Calma aí. Tudo certo. Tudo Tudo bom, ótimo. Fernanda? Ana, obrigada pelo convite mais uma vez. Como eu falei com você ali no WhatsApp, né? Fiquei muito lisonjeada. Parabéns pelo trabalho que você tem feito aqui também na internet. Faz uma grande diferença ter jovens comprometidos com a fé e fazendo o trabalho que você faz. Eu já fui uma jovem como você. E eu sei o quanto que isso é importante e impacta. Então, parabéns. Obrigada. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. Fico muito feliz. Também é uma recompensa para mim, né? Saber que um dia você já fez esse trabalho, deu certo, Deu muito certo. certo, né? Muito trabalho também maravilhoso, tudo que você faz, né? Ensinando as crianças. Logo, logo eu vou me casar também, vou acompanhar ainda mais de pertinho. Mas é muito legal o que você faz. Parabéns também. Fico muito feliz. Então, Anda, só para explicar para o pessoal que chegou através de você aqui na live, esse daqui é um programa que se chama Sabedoria Cast, que acontece toda quinta-feira, às 8 horas da noite no meu perfil, onde eu busco entrevistar pessoas. A Aline tá aqui, ó. Ela já foi uma entrevistada. A Aline Ela é Brodbeck, minha amiga. maravilhosa também, tem uma história incrível. Nossa, que Sim, amizade sim. chique, hein? Chiquérrima de Só dormir na mulher. minha cama, né, amiga? Eu já estive em Piratini na casa dela e eles estiveram aqui em casa agora em fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, é. Eles vieram gravar o programa e passaram férias aqui. Foi bem, bem especial. Nossa, eu imagino. Duas mulheres aí, referentes. Então, a gente faz toda quinta-feira esse programa. Eu busco entrevistar pessoas para gente falar sobre catolicismo, feminilidade, vários temas, né, que giram em torno aí do universo católico. Geralmente eu peço para contarem a conversão, né, e tudo mais, para contar sobre o trabalho que fazem aqui nas redes sociais também. Então, já para a gente ir começando a nossa live de hoje, eu gostaria que você se apresentasse de um modo mais simples, assim, né? O que você faz, o seu trabalho, né? Para depois eu já vou te perguntar sobre o seu processo de conversão. Por enquanto, apresente de um modo geral, assim. Quem Tá. é a Eu Fernanda? só tô tentando arrumar minha luz e vai dar certo. Meu marido deixou certinho, só que caiu aqui e eu não tô conseguindo encaixar. Mas acho que agora foi. Agora foi. Acontece. Acho que agora vai dar certo. Só um pouquinho, Ana. Aí. Vai ficar escuro. Pronto. Bom, resumidamente, então, meu nome é Fernanda, sou casada com o Guilherme. Estamos aí há 7 anos, nesse ano de matrimônio, com nossos 2 filhos. O primeiro se chama Giuseppe, conhecido como Pepe. Ele tem 4 anos. E o Luca é o mais novinho, tem 1 aninho, vai fazer 2. Por enquanto são os dois. Estamos aí
rezando e esperando o terceiro, né? Namorando bastante e quando Deus quiser, Ele há de enviar. Eu sou jornalista, apresentadora de programa. Eu comecei quando eu tinha 21 anos. Olha aí, Ana. Tinha 21 anos. Foi no ano de 2009 para 10, alguma coisa assim. Faz bastante tempo. Sim, eu tenho 36 anos hoje. Então, desde nova, na Canção Nova, eu fui missionária da Canção Nova durante 13 anos. Eu apresentava um programa chamado Vitrine Mix. Depois eu passei a apresentar o Revolução Jesus, que era um programa jovem, junto com o Adriano Gonçalves, por uns 4 anos. Então a comunicação faz parte do meu trabalho missionário há muitos anos. Bom, atualmente eu sou apresentadora do programa Vida em Família. Ele é exibido toda sexta-feira às 19h30 na TV Evangelizar, fica salvo no YouTube da TV Evangelizar Oficial. É um programa voltado sobre assuntos de família, maternidade, paternidade, casamento, educação de filhos, tudo o que diz respeito ao convívio familiar. Além disso, eu trabalho aqui na internet hoje, especificamente, depois de muitos anos, acho que foram 20 anos trabalhando com mulher, feminilidade. Já escrevi um livro que foi um best-seller, Mulher Segundo o Coração de Deus. Eu lancei ele quando eu tinha 24 anos. Foram mais de 300 mil exemplares vendidos até então. Não tem mais para vender físico, só online, digital. Há 2 anos que eu venho focando no inglês para crianças a pedido da minha audiência por ver meus filhos bilíngue, né? Então, tem 2 anos que eu tenho trabalhado com meu filho bilíngue, onde eu vou ensinando as crianças inglês, né, de verdade, através aqui de cursos online, assinatura anual. Então, resumidamente, isso é um pouco, né, do que eu faço, de quem eu sou. Mas eu gosto sempre de dizer que eu sou a esposa do Gui e a mãe do Pepe e do Luca. Acho que isso resume bem a minha identidade. Fê, você dá aula para adultos também ou só para criança? Olha, Ana, por enquanto, só para criança, porque eu estou fazendo um processo gradativo. Então, volume 1, volume 2, volume 3, ano que vem, 4, 5, 6, eu vou chegar no adulto, né? Mas para eu chegar lá, eu vou pegar os meus bebês do Baby English e vou levá-los junto, né? Quem Entendi. sabe aí ano que vem eu consiga fazer alguma coisa voltada, porque os adultos têm me pedido muito, há muitos anos, mas eu ainda não consegui, mas quem sabe ano que vem eu consiga. Você aceita criança assim de 20 anos também, né? Eu tenho. Menina, eu tenho uma aluna de 46 anos. Não, até criança de espírito, alma de criança. Eu sempre falo, se a pessoa não se importa com material lúdico, infantil, seja bem-vindo, porque as aulas são 100% em inglês. Mas o material é lúdico, né? Se a pessoa não se importa, eu tenho aí já 2 alunas que não têm filhos, crianças, elas é que são as alunas. Legal. Fernanda, agora eu queria saber de você, como que foi o seu processo de conversão? Você sempre foi católica, família católica? Como que foi aí esse processo? Você falou também na Canção Nova como missionária. Conta um pouco mais pra gente. Tá, eu sempre fui católica, né? Batizada ali. Com até os 15 anos, eu ia à missa, né? Rezava ali o terço de vez em quando. Não era nada aprofundado. Era mais seguindo a fé por os preceitos, né? Mas eu tinha muito nítido dentro de mim, quero viver a castidade, os valores. Eu tinha algo diferente dentro de mim. Eu não imaginava que era uma missão. Mas com 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos, eu tinha 1 ano de idade. Então, a minha história se dá lá. Então, quando eu tinha 16 anos, a renovação em Boston, ela foi um boom. Assim, 2003. Olha, as datas são difíceis, porque eu tô ficando velha, né? 2003, isso. Então, em 2003 foi um boom, assim, uau, tudo era renovação. E eu tinha um preconceito, né? Eu achava muito assim, muito pentecostal, muito diferente do que eu estava acostumada a viver. Entretanto, eu tive um casal de gêmeos, amigos, né? O Diogo e o Daniel, que são grandes amigos, e eles tiveram um encontro pessoal com Deus e voltaram
digamos que para o grupo de jovens, muito diferente. A modo de falar, o modo de vestir, a maneira de se comportar. E eles falavam que eu precisava ir no grupo para fazer essa experiência. E eu resistente, muito resistente, não quero. Vocês estão parecendo, com todo o respeito, né? Mas vocês estão parecendo evangélico, né? Eu sou católica, eu sou feliz em ser católica. Eles não é da igreja católica. E tentava me explicar, mas não adiantava. Eu não queria. Mas eles foram, graças a Deus, muito chatos, muito insistentes, mas não parava. Nossa, eles me venceram pela chatice. Eu lembro que um dia eu não aguentava mais eles me chamarem. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. Eu falei com o Daniel, vamos combinar. Eu vou. Eu vou nesse grupo de oração, eu vou lá. Você vai me prometer uma coisa. Você nunca mais vai me chamar. Tipo, nunca mais. Você nunca mais vai me convidar para ir. Uma boa colérica, falei firme. E aí ele falou assim, feito, prometo. Eu acho que ele jejuou aqueles 7 dias, assim, deve ter feito tipo um jejum de Daniel, um cerco de Jericó, sei lá o que ele fez. Sei que lá estava eu. Foi tão forte que eu lembro que eu estava com chinelo preto, era na moda, era tipo um tijolo, assim, bem alto, eles eram altos. Calça jeans e uma blusa polo verde. Lembro da minha roupa. Eles me buscaram e lá fomos nós para esse tal de grupo de oração. Vamos lá. A igreja era de Somerville, uma cidade no estado de Massachusetts. Eu frequentava de Everett, que é uma outra cidade, uma outra paróquia. E o grupo de oração não tinha na minha paróquia, então eu fui nessa outra paróquia. Chegamos lá, Ana, eu me assustei. Eu falei, cara, esse povo é maluco. Eu juro pra você que essa foi a minha reação. Porque eu cheguei, as pessoas estavam de olhos fechados, rezando em línguas, uma meia luz. Eu falei, gente, que povo maluco. Eu fiquei com medo. Aí eu falei, agora, porque eu não consigo ir embora a pé, porque era outra cidade, 30 minutos, 20 minutos de carro. Eu tinha 16 anos, então, tipo assim, minha mãe não ia, como que eu ia? Eu não tinha Uber, né? Ai, vou lá no aplicativo, não tinha nem celular, não existia Android, gente. Tô falando de 2003. Aí eu tive que ficar, não tinha escolha, né? E eu morrendo de medo. Eu falei, gente, que negócio estranho. Fiquei lá. E num determinado momento, o pregador virou e falou assim, de olho fechado, né? Aqui tem uma jovem, você veio porque foram insistentes com você, mas você não queria vir. Eu falei, gente, quem contou pra ele? Foi o Daniel, foi o Diogo. Não é possível, eu não acredito que eles me exporam. E eu comecei a ficar brava, isso calada e brigando entre mim. Não acredito, eu vou falar com eles. Como que eles fizeram isso? Me exporam, não, não, não. E aí ele falava, mas o Senhor está te dizendo que hoje será um marco na sua história. Mas você precisa pedir essa graça para ele. Peça, peça, fala, Senhor, se és tu, muda a minha vida, vem Espírito Santo. E eu vi que ele estava de olho fechado e ele não estava olhando para mim. Eu achei muito sinistro. Eu falei, cara, será, será que é isso mesmo? Daí assim, eu olhei pro lado, não tinha ninguém me vendo. Olhei pro outro, não tinha ninguém me vendo. Então, tipo assim, né? Não ia perder nada. Eu fui, abri meus braços bem discretamente, assim, nem assim, nada disso. Assim, falei, vem Espírito Santo. Bom, se tu existes do jeito que eles estão falando, então eis-me aqui, né? Pode me visitar. E ele veio. Ai, meu Deus, eu tive um batismo no Espírito. Eu era muito racional, muito cabeça dura. E ali precisou ser pelos sentimentos, né? Eu precisei sentir a moção de Deus, né? Então, eu não sou de chorar, até hoje eu tenho dificuldade. Comecei a chorar, emocionar. E um sentimento de necessidade, de arrependimento, de conversão, de confissão, uma mistura. Eu sei que quando terminou aquilo, que eu sentei, eu falei, cara, o que que foi isso? E eu fiquei calada. Aí perguntaram, alguém quer dar testemunho, depoimento? Eu falei, capaz que eu vou lá, nem que me pague. Fiquei quietinha. E aí, no final, meus amigos, e aí, como é que foi? Como é que foi? Como é que foi? E aí, e aí? Não falei nada. Não senti nada, não vi nada. Ó, não me chamem. Aí o Daniel frustrado, frustrado.
Você não sentiu nada, nada, nada. E não me chama mais. E fui embora. Assim, cheguei em casa. Peguei minha Bíblia no Salmo 90, página amarela, com pó. Dei um sopro, né? Porque nunca que eu li aquela Bíblia, capaz. Ave Maria. E eu passei aquela madrugada lendo. Uma vontade de rezar, de rezar, de rezar. Todo dia de manhã era uma briga lá em casa, porque eu tinha que lavar a louça, e eu não gostava, e minha mãe brigava, porque se eu não lavasse a louça, eu ia não sei o quê, não sei o quê. Era uma ladainha de sempre. Naquele dia eu acordei, o céu estava lindo, o sol. Eu vou lavar essa louça, sem minha mãe pedir. E eu fui lavar. E minha mãe ficou olhando, né? Imagina, todo santo dia mesmo uma discussão. Aí achou diferente, eu sorridente, feliz. E a partir daquele dia, as minhas atitudes mudaram. Eu nunca fui de sexo, droga, rock and roll, mas o meu temperamento é forte, né? Quente. E essa era a minha luta ali. E depois desse encontro pessoal, eu passei a frequentar um grupo de oração e numa adoração eucarística eu tive o meu encontro face a face com Jesus Eucarístico. E ali, com 16 anos, Jesus me chama. Fernanda, vem e segue-me. Eu não entendi muito bem o chamado, mas eu disse o Fiat de Maria. Senhor, eis-me aqui, né? Faça-se me segundo a tua vontade. 2 anos depois, eu já estava como pregadora oficial da Renovação em Boston. Eu era tradutora oficial dos pregadores do Brasil da Renovação que iam lá pregar. Então, o Dunga da Canção Nova, essa galera assim que ia lá, eu traduzia para os americanos. E aí, com 18 para 19, Deus me chama a fazer uma experiência como missionária da Canção Nova, que estava no Texas, nos Estados Unidos. Então, eu fiz um encontro vocacional no Texas. Eu fazia pediatria, eu queria ser pediatra, né? Meu projeto era casar, ser pediatra e abrir um orfanato. Ter 2 filhos, ainda falava quantos? 2. E o orfanato. Esse era o meu projeto de vida. E no meio disso tudo, já servindo um grupo de oração, servindo na paróquia, né, ajudando, Deus me chama a deixar tudo, trancar a faculdade. Eu tinha um namorado que a gente ia casar, terminar o namoro e ir para Cachoeira Paulista, São Paulo, lugar que eu nunca tinha ido na minha vida, pessoalmente, para ser missionária. Fiz um encontro, óbvio que teve que ter uma experiência muito mística, que não vai dar para eu contar aqui, mas pelo tempo, né? Mas eu tive uma experiência onde Deus falou comigo que sim, essa era a vontade dele. Tinha que ser algo extraordinário, porque era muito contra a minha razão. E aí, uma vez que eu entendi que era de Deus, eu tranquei a faculdade, dei tchau pro meu pai, dei tchau pra minha mãe, dei tchau pro meu quarto, tinha aí 19 anos, e fui para Cachoeira Paulista, em São Paulo, e eu comecei, então, o meu caminho de missionária na Canção Nova, que né, deu um fim, finalizou há 3 anos atrás, quando eu tive meu primeiro filho. Então, eu fui missionária por 13 anos da minha vida, ali dentro da Canção Nova. Então, o meu encontro lá, graças ao Daniel, ele adora ouvir essa história, né? Ele e o Diogo. Eu falo que ele fez muito jejum, né? Essa mudança chegou até onde hoje eu estou, né? Então, existe uma gratidão. Não frequento mais a renovação, né? Mas existe uma gratidão pela renovação dessa experiência que eu fiz e fruto daquilo que foi um encontro de fato com Deus. Nossa, sua história lembra muito as coisas que eu passei também no meu processo de conversão. Me senti na sua pele, assim. Minha primeira experiência com Deus também foi num encontro da renovação e foi bem parecido assim com o que você contou, sabe? Não tava dando nada, tava passando por um período difícil da minha vida e foi assim também. O Espírito Santo vem, age, que você fala, não tem como. Não tem como negar. E eu me sinto muito assim, parecida, porque eu também tenho esse temperamento, sabe? Eu também sou colérica, então esse negócio de ser durona, de não querer, sabe? Nossa, que legal, assim, muito bonito mesmo ver como que Deus foi agindo na sua vida, foi te preparando, né, em cada detalhe. Que lindo, qualquer dia a gente tem que fazer essa live para você contar essa experiência que você teve, só para contar disso. Mas pra gente Sinistra. agora eu queria saber um pouco da sua vocação como esposa, né? Você sempre soube que era
sua vocação? Ou você desejava outra vocação? Sempre teve uma vontade de ser mãe? Como que foi isso para você no seu relacionamento? Olha, desde que eu me conheço de menina, criança, eu sabia que Deus me chamava ao matrimônio e à maternidade. Era um sonho e eu sentia que era algo que faria diferença de alguma forma, né? Eu não tinha noção do que se transformaria a minha família, a família Zaparoli, não, jamais. Mas desde pequena eu tinha esse desejo de fazer diferente, sabe? Fazer diferença. E aí, como eu tive meu encontro nova, então foi mais fácil no sentido de me preservar, de escolher bem com quem eu ia namorar, com quem, né, eu ia me casar. Mas quando eu entrei na Canção Nova, não se sabe se você vai namorar, se você vai casar, né? É meio que se Deus quiser, se tiver homem lá, porque tem 10 mulheres para um homem, então, né, o negócio é difícil. Então, assim, eu literalmente me abandonei e falei, eu tinha um sonho de ser mãe nova. Queria com 24 anos ser mãe. E eu fui me casar com 29. Então, assim, não foi no meu tempo, graças a Deus, Ana, porque eu falo assim, ó, coitados dos meus filhos. Se eles tivessem nascido quando eu tinha 24 anos, porque eu não tinha ainda alcançado a maturidade que eu precisava para viver bem a minha maternidade. Então, de fato, Deus sabe o que faz, né? Então, eu fiquei solteira na Canção Nova 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 6 anos, né? Então, 6 anos. Não era fácil, porque como eu era ali de frente de mídia, televisão, então eu viajava o Brasil, o mundo inteiro. Então, nova, eu já tinha ido para Roma, já tinha ido para Terra Santa, já tinha ido para Espanha, em Madrid, na Jornada Mundial, já tinha viajado muito em missão. Sempre tinha algum rapaz que queria namorar comigo, mas para namorar uma missionária naquela época na Canção Nova, não podia ser alguém de fora. Então, se fosse um rapaz de fora, eu precisava sair da Canção Nova para namorá-lo. Hoje não é mais assim. Hoje não, já faz um tempo. Mas na minha época não. Então eu me apaixonei por rapazes que não eram missionários e sempre escolhendo a missão, a minha vocação. Então, era difícil viver isso, não era fácil, mas né, eu apaixonada por aquele rapaz que foi lá e pregou na Canção Nova e tal, maravilhoso, mas não era da Canção Nova, então não dá. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a me cansar dessa espera, né? Porque um amigo meu foi muito duro comigo, sabe? Ele virou para mim e falou assim: olha, você não vai ser novinha para sempre, porque ele achava que eu era seletiva, sabe? Ó, o Rafael, meu amigo, tá aqui, Brodbeck. Era mesmo, Rafael, Deus me preservando pro Guilherme. E aí eu não tava fácil, entende? Sendo muito sincera, eu já tava ficando assim, cara, e agora? Eu já tô com 24 anos, né? Eu entrei com 19. E meu amigo falou assim: Fernanda, não vai chover sempre na sua horta. Ele usou essa expressão. Você é muito seletivo. Você precisa baixar seu nível de seleção. E eu olhei para ele, né? Aquilo me machucou, mas era um amigo. E eu falei com ele: mas não sou eu que estou selecionando. Não apareceu a pessoa certa, porque Deus não falou comigo também, né? Em todas as escolhas da minha vida eu pergunto para ele. Porque vários rapazes também da Canção Nova queriam namorar comigo, mas não ia, entendeu? Não tinha da minha parte sentimentos, não tinha atração física. Eu falava, gente, esse negócio de namorar porque é de Deus, reza, é trabalhador, não funciona. O negócio tem que, né? Os hormônios têm que mexer, tem que ter atração, porque imagina, eu estudava teologia do corpo, São João Paulo II, pregava sobre isso, eu falava, capaz, o amor eros tem que estar presente. Então, não era que eu era seletiva, é que eu sabia que o amor eros, a atração era necessária. E eu não me atraía pelos rapazes. E aí um dia eu falei para Deus, falei, Senhor, quem é? Fala nome, né? Fala nome, eu quero um nome. Eu tô 6 anos, né? E aí, brava, assim, estava na Jornada Mundial de Juventude em Madrid, na igreja de Ávila, Teresa d'Ávila. Eu olhei para a imagem de Santa Terezinha, não era devota, e eu tinha uma resistência a Terezinha, porque a minha mãe era devota, e minha mãe era uma devota
um pouco insistente, assim, sabe? Eu não vou usar a palavra chata, né? Porque ela pode estar assistindo essa live, ela vai ficar chateada, né, mãe? Mas ela era insistente, então ela falava assim pra mim: o homem que Deus tem pra você, que você vai se casar, vai ser devoto de Santa Teresinha. Eu falava: mas você tá louco? Que homem que vai gostar da Santa das Rosas? Homem não vai gostar de Santa das Rosas. Eu falava assim. E aí eu olhei pra imagem e lembrei da minha mãe. Eu falei: ó, Terezinha, já que você é tão amiga da minha mãe, eu falei desse jeito. Tem uma foto eu falando com ela que tiraram e guardaram, mas não sabia o que eu tava falando, né? Tiraram e eu sei o que eu tava. Eu olhando para a imagem, eu falava: Terezinha, já que você é amiga da minha mãe, me fala aí o nome dessa criatura que Deus tem para mim. E eu saí, um diácono me abordou e falou assim: ah, você é a Fernanda Soares, na época, Soares, solteira? Sim. Ah, você é apresentadora do Revolução Jesus? Sim. Nossa, manda um abraço pro meu amigo, meu filho espiritual, Guilherme Zaparoli. Mas não, nem tinha, eu não, as coisas não conectaram. Aí eu, sim, mando. Por que que não conectaram? Porque o Guilherme, ele era candidato ao seminário, ele queria ser padre. Então, quando o Guilherme entrou na Canção Nova, eu não olhava para ele como se ele fosse um pretendente, um rapaz possível para namorar. Eu olhava para ele como se ele fosse padre. E eu, inclusive, uma vez eu brinquei com ele, porque ele fazia parte do grupo do Revolução Jesus, ele também, às vezes, apresentava o programa, ele tinha um quadro 180 graus, que era de esporte, né, todo bonito, atleta, então eu gravava com ele. E aí eu brincava assim: Guilherme, você não tem cara que vai ser padre, não. E ele ficava bravo, ele falava assim: padre não tem que ter cara, tem que ter vocação, né? Então ele, esse daí vai ser padre, né? Eu brincava porque eu não via ele padre, mas, né? Não tinha nada com nada. Quando eu voltei da jornada, que eu tive ali uma conversa com ele, enfim, nós fomos enviados juntos numa missão. E nessa missão a gente se apaixonou. E aí seriam outras histórias, que aí tem vários detalhes, né? E dentro dessa história, ele me conta que ele é devoto de Santa Teresinha. E Gente, ali eu entendi que era ele que o diácono tinha falado quando eu tinha terminado minha oração. Eu tinha uma lista bem de jovem, tinha 17 anos, virada de ano. Falei: Jesus, eu quero um homem assim. E eu escrevi altura, cor de cabelo, personalidade, fiz essa lista imensa, guardei, coloquei numa caixinha junto com a minha amiga, cadeado. Tá aqui, Jesus, né? E aí, um padre já tinha mandado eu renunciar a essa lista. Ele falou assim: você tá querendo Brad Pitt e Deus tá te mandando outro rapaz, né? Então eu renunciei. Então, para mim, já tinha, sabe, terminado essa história, assim. E o que que aconteceu? Estão pedindo aí com o Guilherme, agora eu vou contar a história dele, né? vamos. E o Guilherme tem outra história, porque ele me via, ele fala como a Xuxa, porque eu era apresentadora de programa, então eu era intocável, né? Eu via ele assim, ele me via já: nossa, Fernanda, né? Era diferente para ele. E enfim, o que que aconteceu? Ele era na minha lista. Ana, cada item, cada item. Eu pedi que fosse. Olha a exigência também da criança, 17 anos, dessa jovem. Eu pedi que fosse ítalo brasileiro, ou seja, brasileiro descendente de italiano. Gente, quem que pede um negócio desse? Pois é, eu pedi. Ele é Zaparoli, descendente italiano, gente. Família Ferrari Zaparoli. Eu pedi que não fosse muito alto, porque eu não queria um homem muito alto. Doía meu pescoço. Eu namorei um rapaz muito alto. Ai, era tão ruim para namorar que eu falava assim. Então eu queria um homem um pouco mais alto do que eu. Olha, gente, a chatice da lista. Por isso que o padre mandou renunciar. Que fosse um pouco mais alto que eu. Meu marido, eu tenho 1,60 e tenho 1,73. Pedi que ele fosse apaixonadíssimo por Jesus, que amasse a Deus sobre todas as coisas. Mas que se ele se sentisse chamado a ser padre, já tivesse discernido que não ia ser padre quando se encontrasse comigo, se apaixonasse por mim. Ou seja, eu pedi um ex-seminarista. Sim, gente, se for, eu escrevi isso. Essa lista existe. Eu pedi que fosse loiro quando criança, castanho médio quando adulto. Fosse inteligentíssimo. Que fosse, gente, é assim, ó, nesse nível. Que fosse apaixonadíssimo por mim. É o meu marido inteiro. E nós namoramos durante 4 anos, noivamos e nos casamos em 2016, dia 8 de outubro.
foi Festa da Misericórdia, era o ano da misericórdia, né? E na Canção Nova tinha a Porta Santa do santuário. Então, todos que passassem pela Porta Santa recebiam indulgência plenária. Então, meu casamento foi assim, um marco também dentro da igreja, porque a gente passou pela Porta Santa, começando uma vida realmente de indulgência plenária. Depois, ali, no primeiro ano de casada, eu já engravidei do Giuseppe. E quando foi com... Estava ali com, acho que umas 6 semanas de gravidez, eu fui transferida junto com o Guilherme para morar na França, em missão. Então, nós mudamos para a França, eu estava grávida de 5 meses, para viver a nossa missão, ele como cinegrafista, editor e responsável técnico, eu como jornalista, roteirista, na parte, e meu primeiro filho nasce na França, na cidade de Toulon, na França, e claro que nós fomos até Lisieux agradecer Santa Terezinha pela nossa história. Então, nós fomos até Santa Terezinha, em Lisieux, agradecemos. Então, ela esteve na nossa história e ela nos enviou até mesmo para o país dela durante quase 2 anos, né? E nós retornamos para o Brasil em 2019. E em 2019, nós decidimos que nós íamos sair da Canção Nova, porque eu queria ser mãe integral. Eu não queria mais viver a minha missão acima da maternidade. Eu queria ali, por tudo que eu estudava sobre educação de filhos, eu estudava desde noiva, desde solteira, eu via que era importante os primeiros anos da vida da criança que a mãe estivesse integralmente presente. E na Canção Nova não me dava essa oportunidade, não tinha essa escolha de ser mãe integral. Então eu precisaria, por um tempo, né, depois dos 4 meses de vida, colocar numa creche ou com babá. E eu falei com o Guilherme que eu não conseguia fazer isso. E dentro de mim algo gritava que eu precisava ser inteira dos meninos, né? No caso do meu primeiro filho. E foi uma escolha muito difícil, porque se não for, se, vou supor, eu não sou mãe, não tive filho, eu estaria lá até hoje. Mas a maternidade me chamou a abrir mão da minha missão, do meu trabalho, para abraçar de fato o meu sacramento. Porque na Canção Nova eu não tenho um sacramento, eu não tinha um sacramento. Eu tinha um voto, né? Um voto, um compromisso religioso. Sacramento está acima de um voto, né? O meu matrimônio estava acima. E dentro do meu matrimônio comportava os meus filhos. Então, entender isso racionalmente e emocionalmente não foi fácil. Mas quando eu entendi que era isso que Deus queria para mim, e através de direção espiritual de padres que nos norteavam, nós decidimos então romper. Então, tem 3 anos que nós vivemos a nossa família, né? Famílias da Parólia, a minha missão, onde eu sou mãe integral das crianças, meu trabalho é totalmente home office, uma vez no mês eu vou em Curitiba com eles, para poder, então, de fato, viver aquilo que é a minha vocação matrimônio. Então, Ana, não foi fácil, eu saí da Canção Nova em 2019 com uma cesta básica e 2 meses de aluguel. Era isso que nós tínhamos, porque nós éramos voluntários, a gente não tinha salário, CLT, FGTS, não tinha nada disso. Era um voto de pobreza, né? E nós saímos por causa dos filhos. E o padre José Augusto dizia para nós, olha, Deus não há de abandonar vocês, podem confiar. Porque por causa da família de vocês, os filhos, ele vai prover. E de fato, foi isso que aconteceu 1 mês depois que a gente saiu. Foi quando eu comecei a trabalhar com o meu Instagram. Eu não trabalhava, não via meu Instagram como uma fonte de renda. Não conhecia marketing digital, porque o meu trabalho era, como eu disse, missionário. E aí eu entendi que existia uma porta aí de trabalho para mim, para o Guilherme como família, para nos sustentar. E aí, só que isso foi, assim, uma consequência do quê? O nosso desejo de falar de famílias, né? De fato católicas, de fato que vivem o sacramento do matrimônio. E aí, o que aconteceu? A nossa missão explodiu, alargou fronteiras, ficou muito maior, os pedidos muito maiores, tudo ficou muito grande. Então, a gente que achava que, nossa, eu vou sair da Canção Nova, então a missão está dentro de mim, mas vai acabar a minha missão. Não, pelo contrário. Aí eu entendi
que a minha família não comportava mais naquela forma, porque Deus tinha uma missão maior. Então, muitas vezes, a gente, quando estuda sobre matrimônio e maternidade, a gente tem coragem, às vezes, de dar uns passos que seria uma loucura aos olhos humanos, né? Mas quando você está conectada, sintonizada com Deus, mesmo que Ele te peça algo que para você é muito difícil ou ilógico, fará sentido no decorrer do tempo. A gente tem uma frase aqui em casa: primeiro a gente coloca o pé e depois Deus. Não, primeiro a gente dá o passo e depois Deus coloca o chão. Então a fé é isso. Eu dou o passo, aí Ele coloca o chão. Eu não espero o chão, né? E é isso que está acontecendo na nossa história, na nossa família, né? É a primeira vez, por exemplo, Ana, em 7 anos de casado, que eu estou montando uma casa do jeito que a gente quer, né? O quarto dos meninos agora está ficando pronto, né? É uma realização como mãe ver isso. O nosso quarto, a cozinha, coisas que recém-casado vive. Mas como assim, Fernanda? Porque quando a gente era missionária, a gente morava onde tinha lugar. Então era apartamento, a gente mudava, a gente ganhava móveis usados ou novos, mas eu morei em vários lugares e se não cabe, você desfaz, você usa o que tem. Não tem essa parte assim, né, de você sonhar ali, né, do seu jeito, sob medida, essas coisas. Então, hoje eu vivo uma fase assim, nova na minha família também, naquilo que diz respeito a poder colocar o meu lar, né, como um lugar sagrado onde os meus filhos vão sendo formados. Ai, que gostoso, que bom, né? Que vocês estão tendo essa fase Uhum. agora. Seu brilho no seu olhar. É. E assim, Uhum. muito bonita tudo que você falou, assim. Realmente, como Deus vai abrindo as portas, né? Foi abrindo as portas para vocês e dá muita esperança para uma jovem como eu, assim, que tá preparando para o casamento. E às vezes a gente coloca muitas expectativas, né? A gente pensa, igual você falou, ai, mas eu quero ter filho com essa idade, ah, mas eu quero ter filho assim, tal. E tudo isso que você falou até me fez refletir quanto a isso. É Deus quem sabe a hora, né? É Deus que está preparando, não a gente que vai escolher que horas que a gente vai ter nosso filho, que horas que a gente vai casar e tudo mais. Então, realmente, tudo que aconteceu também é uma forma de você testemunhar hoje, né? E poder ajudar outras pessoas com todo esse testemunho. E tem que escrever um filme, viu? Tem que escrever um livro, fazer um filme. O livro, um pedaço já tem. Eu brinco, eu falo com o Guilherme que eu ainda vou fazer um documentário da minha vida. Um dia eu vou. Vou esperar um pouco mais e ver mais algumas coisas, mais umas pedras para subir uns degraus para o céu. Mas dá um bom documentário aí, um livro, porque a gente tem um livro que chama Do Namoro ao Altar. Nós escrevemos juntos, inclusive o Rafael e a Aline Brodbeck fizeram a apresentação desse livro. Foram muito queridos. Eu indico para você, você vai amar, porque a gente fala mais ou menos tudo que você precisa saber sobre casamento e não te contam. Pois é, a gente vai te falar lá. Preciso. Era tudo aquilo que a gente queria que tivessem falado pra gente e não falam. E não tem escrito. E aí a gente precisa ajudar essas pessoas, né? Os namorados, os noivos. Então é um livro assim bem completo sobre isso. E aí eu falo um pouco disso, assim, sabe, Ana? Uma coisa assim, o feminismo, todas nós, gente, não tem como, todas nós passamos em algum momento por essa mentalidade. Por quê? Porque imagina, nem sua mãe existia na década de 40, nem a minha. E desde lá já existia todo um sistema, uma engenharia, né, contra o matrimônio, contra a maternidade e toda uma bandeira sendo levantadas, né, sobre isso. Eu fiz uma vez uma live com a deputada Ana Campagnolo e a gente conversava sobre isso, sabe? A gente pontualizava, né, como que nós somos formadas pelo feminismo. E uma das coisas, essa questão de quantos filhos, quando eu vou ter, quantos, isso é muito forte dentro da Igreja Católica, não estou falando fora. E aí, quando eu li um livro que chama Amor que dá a Vida, é da Kimberly Hahn, ela é uma norte-americana, você tem ele aí? Eu acho que eu tenho. É. Ele é incrível. Eu li ele chorando. Eu falei assim, a Déia é minha comadre, e ela era da Canção Nova. Eu falei assim, Déia, eu acho que eu vou engravidar só depois de 2 anos de casada. Ah, por quê? Ah, pra eu curtir.
né, a gente vive a castidade, é tão difícil. As mesmas falas. E ela falou assim, você vai ler um livro. E ela me deu esse livro. Eu li ele chorando. Porque eu não tinha noção que eu estava ali me tornando deusa da minha fertilidade. O que ela vai dizer? Quando a gente se torna Deus, a gente que dita, agora eu vou ter. Não, agora eu não vou ter. Não, agora eu não posso. Não, agora eu posso. E aí ela diz que a nossa fertilidade ela é cronológica. Isso a gente sabe biologicamente. E quem diz que quando eu for querer, eu estou de fato ovulando e sendo fértil para ter? Porque acontece muitas vezes, quando a mulher decide, ela não consegue mais engravidar. Porque acabou a fertilidade dela. E a frustração e o remorso que causa nessa mulher. E eu lembrei de uma pessoa que eu conhecia que teve menopausa precoce, ela não tinha nem 30 anos. E ela não pôde ser mãe, espaçando, né, para curtir o casamento. E essas coisas me chocaram, assim. E eu fui vendo que eu tinha essa mentalidade. E falar assim, ai, Senhor, se tu queres, eu quero, era assim, ai, meu Deus, mas será que eu tô pronta? Será que eu tô preparada? Será que agora é a hora? A gente acabou de casar. E nanana, e nanana. E aí você vai fazendo um monte de conta, né? E aí, esse livro foi um divisor de águas, foi um divisor. Ele mudou muito a minha visão da maternidade e graças a ele eu fiz essa escolha que eu fiz de estar onde eu estou, cuidando dos meus, né? E podendo ajudar tantas pessoas hoje que talvez eu não conseguiria ajudar se eu não tivesse feito essa escolha lá atrás. Entendi. Eu acho que eu tenho ele aqui, depois eu vou dar uma lidinha. Já E, vou, já vou anotando aí, gente, também as indicações. é, É a pena, né? Ô, Fê, faça isso. tá sobre uma coisa que eu achei muito curiosa, que eu tava vendo sobre sua história, que você foi apresentadora na JMJ 2013. Conta um pouco pra gente sobre isso, aqui no Brasil, né? Como que foi essa experiência pra você? Ana, quantos anos você tinha em 2013? Me conta. 13. Meu Deus. Sim, gente, eu estou ficando velha. Eu estou ficando experiente. Ai, ai. Então, em 2013, o que que acontece? Eu apresentava o programa Revolução Jesus. Então, eu já era uma referência católica no meio jovem, né, católico. Eu já tinha ido em Madrid, e em Madrid nós gravamos o programa, né? Nós gravamos lá na Espanha, gravamos já avisando, a gente já sabia, por causa do call, enfim, que seria no Brasil. Então, a gente gravou no Cristo Redentor, anunciando que a jornada seria no Brasil, aquela coisa toda. Pronto, era o meu trabalho gravar para a Canção Nova, né? E um dia eu estava indo para a missa e eu recebi uma ligação da Ziza Fernandes. A Ziza foi a diretora artística da jornada. E a Ziza falou assim para mim, Fernanda, por que o seu nome não está aqui na audição? Eu falei assim, ô Ziza, o que você está falando? Não fazia a mínima ideia que ela estava falando. A audição para ser mestre de cerimônia, né? Apresentadora oficial da JMJ no Rio de Janeiro, que vai ser, né? Mas ninguém me falou nada, eu nem sei como é que é isso. Não, você precisa, você é referência católica e você fala inglês com fluência. Nós precisamos de alguém que fala inglês para comunicar com essas pessoas que virão de outros países. E aí eu falei assim, mas sabe assim, e agora? O que eu faço? Ela, não, fique em paz. Eu vou ligar para Paula Guimarães, que era a responsável da TV na época, e você vai vir aqui para o Rio fazer a audição. Equipe da Globo, que foi contratada, então eles que vão te aprovar ou não. Aí eu gelei. Falei, o que faz? A gente só obedece, né? Como missionário, então, ok. E aí fomos pro Rio. Fui pro Rio e aí tinha uma fila imensa, tinha vários artistas. Qual era o cuidado da Ziza? Muita gente, artistas globais, queriam apresentar, porque era um status. Mas ela queria colocar 6 pessoas que fossem de fato católicos, fossem referência, que vivessem a fé. E não que fosse uma atuação, não uma atriz, um ator, mas de fato o testemunho. E isso era um desafio porque quem decidia era a Globo, não era ela. Então ela foi caçando assim no Brasil, né? Então tinha 2 da Shalom, tinha eu e o Thiago também da Canção Nova, tinha o Diego Fernandes, tinha 2 cantores. Ela foi montando assim, né? Esses jogos. E aí nós fomos para a audição. E aí quando eu cheguei, não tinha pauta, não tinha nada. Quando chegou assim, eu subi no palco, tinha um diretor, um produtor sentado, né? E aí
Ele virou e falou assim, Fernanda, tem 2 milhões de pessoas na sua frente. Pode apresentar em inglês. Aí então, vamos lá, né? Como é que faz? Como é que apresenta? Porque em Madrid tinha um palco. Em algum lugar que eu enxergava um ponto branco a quilômetros e quilômetros de distância. Eu via nos telões. Tinha a zona A, B, C, D, até o Z. O meu era um D, mas a gente chegou tão atrasado, porque era tanta gente, milhões de pessoas, que eu fui pro Z. Então eu não fiquei nem na grama, eu fiquei na terra, na pedra. A gente dormiu em cima da pedra, um saco de dormir. Então, assim, o palco era uma coisa muito longe para mim. Eu não sabia nem como é que era aquele palco. E aí, ali eu estava e fui e apresentei. Quando eu terminei, ele falou assim para mim, de onde vem esse seu inglês? E eu falei, eu morei nos Estados Unidos desde um ano e tal. Ele, então não é nem justo com os outros concorrentes. E todo mundo riu. Ele foi e perguntou à pessoa, quantas pessoas ainda estão para fazer a audição? X. Ele falou, pode dispensar todos. Fernanda, você está aprovada. Ali na hora, assim. Eu gelei. Eu falei, como assim? E agora, né? Não tem nem roupa para isso. E aí, ali foi aprovada, é a canção nova, óbvia, né? E eles que montam o figurino, a editora, né, quem organizava a jornada. E a gente vestia, se maquiava do jeito que eles queriam. E nós fomos. E aí eu fui ali no palco central, debaixo de chuva, a abertura foi debaixo de uma chuva, frio, Rio de Janeiro, gente, é só calor e sol. E na jornada, quem tava sabe, foi frio, vento e chuva. Foi uma loucura, assim, sabe? E aí eu me vi ali, sabe? Diante de mais de 2 milhões de pessoas, telões por Copacabana inteiro com meu rosto. Meu namorado, Guilherme, na época, foi meu assessor. Eu podia levar um assessor e óbvio que eu escolhi meu namorado. E ele, assim, me dando todo o apoio, você vai conseguir, vai dar certo. E eu tremendo, nervosa, dando de barriga, aquilo. E aí, fui, né? Então, assim, foi uma experiência marcante, porque eu era ali, de fato, representante daquela juventude, que queria, de fato, viver o lema da jornada, né? Enraizados mesmo, né, na fé, que a nossa fé fosse, de fato, de verdade. Um método Papa, ali do lado, muitas histórias, muitos bastidores, assim, histórias que ficaram pra gente rir, chorar, lembrar, se recordar. E quando terminou, no meio da jornada, eu lembro que eu olhei pro Guilherme e falei assim, amor, ele não tinha ido em Madrid, não tinha deixado o ano que ele entrou 2 anos depois que eu, e o tempo dele não podia ir lá pra lá, só a gente que podia. Eu falei assim, amor, olha bem para essa multidão. Aí ele olhou, né? Era um mar de gente, não via fim. Aí eu falei assim, nunca mais a gente vai viver isso, tá? Nunca. Aí, por que você tá falando isso? Eu falei, não, você não tem noção. A gente tá no palco central de uma jornada mundial. Nunca mais. Então, aproveite, veja tudo, tire fotos. E esse nós fizemos, porque nunca mais. E ali a gente tocamos na relíquia de São João Paulo II, o sangue dele, né? Relíquia de 1º grau. Aí tivemos as experiências de Pier Giorgio Frassati, que nós somos devotos. Então, vários santos. Então, a gente, de fato, viveu uma jornada completamente diferente da que eu tinha vivido em Madrid. E depois dessa jornada, eu entendi que Deus, lá nos Estados Unidos, quando eu tinha 1 ano, foi me preparando. Eu que queria ser pediatra, Deus manda eu fazer comunicação na área de jornalismo e apresentação. Eu que não queria nem ir para o grupo de oração, tô lá nesse grupo de oração. Eu que queria ser, né, ter meu orfanato, fui ser missionária. Ou seja, tudo que eu queria não foi. Foi totalmente o contrário, né? Eu lembro que eu falava para Deus, eu não quero. Quero deixar bem claro, eu não quero ser missionária. O senhor está entendendo? Mas se é a tua vontade, eis-me aqui. E é esse eis-me aqui que ele me mandava, entendeu? Então sempre foi assim, eu não quero. Mas vamos lá, se é, vamos, né? E ali na jornada também. Essa foi a experiência, quando terminou tudo, né? E eu fui vendo os depoimentos, vi os relatos, né? E até hoje é muito engraçado. Eu vou em algum lugar, um encontro, ou encontro famílias católicas e elas, meu Deus, eu lembro de você naquele telão, nem acredito.
E aí, só que hoje já é mãe, já tem sei lá quantos filhos, tipo assim, já somos todos, né? Estamos em outra fase. E é interessante, então foi uma coisa que marcou, né, a minha missão, marcou a minha identidade. E eu pude ali, de alguma forma, contribuir com o inglês, com a minha fé e com também um talento que Deus me deu que nessa parte de comunicação. Então foi bem especial, foi marcante. E como eu disse para o Guilherme, nunca mais acontecerá. Nunca mais. Que oportunidade, hein? Nossa, deve ter sido muito emocionante, realmente, ver tanta gente assim. E esse ano tem mais, hein? Vocês vão? Não, Não não vão? vou. Quando eu estava na França, a gente pensava em ir, porque estava na França, Portugal era bem perto. Se eu não me engano, é em Portugal, né? Então não estou É, fora, não, né? Isso. Só que a gente já tinha calculado, a gente já vai ter dois filhos, então para ir com duas crianças já seria um desafio, mas como a gente era da Canção Nova e tinha casa de missão em Portugal, seria fácil. Mas hoje, estando no Brasil, pegando mochila, duas crianças, sabendo de tudo que eu vou enfrentar, não, deixa para os jovens, mais jovens. ai, deve ser bem cansativo, né? Muita gente, muito. É exaustivo. Você dorme onde você está, sentado, em pé. A gente fica sem banho muitos dias. Eu lembro que a gente tem que levar lenço umedecido, porque, né, tem hora que não tem banheiro para todo mundo. São milhões de pessoas, né, de todos os países, de todo estilo. Então a gente se higienizava com lenço umedecido, mas chegava uma hora que você vai feder, porque não tem jeito. Então quando a gente entrava nos metrôs, meu Deus, era de desmaiar, porque tinha gente de tudo quanto é lugar. Então, tem lugares que as pessoas não tomam banho mesmo. Então, nossa, a gente fazia de tudo para achar um chuveiro, um banho gelado. Lembra que a gente ficou numa escola e a água quente acabou. Então, era banho gelado e era 3 minutos por pessoa, porque o colégio estava lotado. Então, eu tinha que contar. Ou seja, para criança é complicado. Tem que ficar ou no hotel ou na casa de alguém, né? Então, foge um pouco aí da nossa realidade hoje. Mas como jovem mochileiro, aí eu faria de novo, tranquilamente. Nossa, iria, assim, ó, feliz da vida, comendo hambúrguer no calçadão. Eu lembro quando acabou a JMJ no Brasil, vou contar uma coisa aqui. Tava difícil viver a castidade. Nossa, no fogo, meu Deus do céu. 6 meses de namoro, meu Deus. Se colocar, acendesse um fósforo, a gente explodia. E aí a gente não sabe, meu Deus, será que a gente vai aguentar até casar? Como é que vai ser? Meu, aquela luta, né? E um padre, nosso padre, amigo, diretor espiritual, falou assim: vocês precisam se mortificar. Escolha uma mortificação. E aí o Guilherme ama, assim, ama forte, né? Gosta muito, viciado em Coca-Cola. E ele falou assim: então eu não vou tomar Coca-Cola por 2 anos. Aí eu falei: não, então vamos fazer o seguinte, porque eu não gosto muito, vamos não tomar refrigerante nenhum por 2 anos. Vamos. E aí tinha um mês que a gente tinha começado essa mortificação que ninguém sabia. Estávamos na jornada, acabou a jornada. Acaba a jornada, acaba a comida, acaba tudo, gente. Vocês não têm noção. Achar água é ouro. E a gente caçando um lugar para comer, um lugar para a gente poder ir embora para São Paulo. A gente estava no Rio e a gente achou um KFC. Estava aberto, a gente, moça, ainda tem alguma coisa para vender? Porque vários lugares não tinha. Tem. Então tá bom. Aí a gente fez nosso pedido e para beber tem água, suco? Olha, acabou o refrigerante. Não, acabou a água. E tem refrigerante. Tem Coca, tem Guaraná. Não, a gente não pode tomar refrigerante. Hoje não, mas tem suco, então? Tem. Aí ela, olha, mas é de goiaba e light. E tá quente. Aí a gente se olhou. Aí o Guilherme, amor, Deus tá vendo, só hoje. Só eu falei, não, não, mortificação, agora é a hora da prova. Falei, moça, então me dá aí, por favor. Só tinha uma lata ainda. Essa lata de suco de goiaba light, quente, no calor. Nesse dia tava calor, o último dia da jornada, com KFC. Tipo assim, Guilherme, não acredito que a gente vai fazer isso. Falei, vamos ver. Ou faz isso, ou a gente explode, né? Aí fomos, sentando, comendo. A gente tomava assim, Nossa, só para o frango descer porque era insuportável, horrível e quente. Então a gente viveu experiências que ficou para nossa história, entendeu? Hoje a gente conta, a gente ri, a gente fala isso em palestra, mas naquele dia era tipo assim, agora é hora de viver a fé.
Então, essas experiências que a gente vive, vale a pena, na hora ali, né? Não é fácil. Banho gelado, essas coisas, mas depois você vai passando, você fala, nossa, cara, as coisas estão mudando dentro de mim, vale a pena, é isso que é, né? Ser de fato católico. Então, é uma experiência incrível, eu super indico. Marca pra vida toda, né? Vocês nunca vão esquecer, vocês vão contar pros filhos de vocês peripécias. É muito bom Assim, isso. Deus vai também dando força, né, pra gente, porque não é fácil, é é. muita renúncia, mas vale a pena. Por Jesus vale a pena, né? Fer, eu quero muito te agradecer por ter aceitado essa live. A gente já vai encerrando. Gostaria até de deixar o convite aberto para uma próxima, porque eu percebi que tem muita história boa para você contar. A gente poderia ficar aqui, mas sei lá, 2 horas ouvindo suas histórias, né? Toda a sua vida aí. Realmente é impressionante. Você realmente é uma escolhida de Deus. Dá para ver claramente a ação de Deus em cada parte da sua vida, desde quando você era novinha, as pessoas que foram lá te incentivaram aí no grupo de oração, Foi. depois sua ida nova. Realmente passa um filme, assim, né? E foi uma live de 1 hora. Então, fica o convite aí pra gente fazer outra live, tá? Eu gostei Obrigada. muito. Eu acho que o pessoal gostou demais também da interação muito grande. O pessoal tava gostando bastante. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te Amém. abençoe. Conte comigo para o que precisar, tá? Depois eu vou conversar com você sobre ser uma aluna criança aí do seu curso de inglês. É bom que eu Muito já vou te treinar pro Baby English, para quando você engravidar, você já aplicar para os seus. é mesmo. Obrigada. Eu que agradeço.